Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal 365 Dias de Favor. Eu sou Lélio Castro e hoje nós estamos aqui no nosso devocional de número 11. E meu irmão, deixa eu dizer algo para você, se tem uma coisa que nós precisamos aprender é orar corretamente para que nós possamos ser atendidos. E uma das coisas que nós precisamos compreender é que nós podemos sim fazer uma oração eficaz, de forma com que quando a gente ora ao Senhor, nós possamos ser atendidos. E hoje eu vou trazer aqui para vocês pelo menos 7 passos fundamentais que você precisa entender, precisa compreender para que as suas orações elas sejam atendidas por nosso Pai Jesus Cristo. Então fique aqui comigo que nós temos muito o que falar. Então a primeira coisa, meu irmão, seja específico e firme-se nas promessas de Deus. Saiba que o que você quer diante de Deus, saiba daquilo que você precisa diante de Deus e apresente isso a Ele de forma específica. Isso é muito importante. E mais do que isso, você precisa se firmar na promessa de Deus a respeito disso que você está orando. Olha o que vai dizer lá em Provérbios 4, do 20 ao 22. Meu filho, preste atenção ao que eu digo, ouça bem as minhas palavras, não a perca de vista, mantenha-as no fundo do seu coração, pois elas dão vida a quem encontra e saúde para todo o corpo. Então, meu irmão, se tem algo que nós precisamos compreender quando a gente faz as nossas orações, é que nós precisamos nos apegar ao que Deus diz a respeito, o que Deus fala a respeito. Será que é uma promessa de Deus a respeito disso que eu estou orando? Então nós vamos agora para o nosso segundo ponto, que é se você quer orar e ser atendido, você também precisa orar de acordo com a palavra de Deus. Meu irmão, isso é fundamental nas nossas orações. Algumas pessoas pedem coisas que não tem nada a ver, algumas pessoas pedem coisas que não é bíblico pedir, algumas pessoas pedem coisas que provavelmente não serão atendidas porque estão orando de forma errada. E uma das coisas que nós precisamos entender para balizar se nós seremos atendidos por Deus é se nós estamos orando de acordo com a palavra de Deus. Olha o que diz lá em Josué 1:8, fala assim, ó: fale sempre do que está escrito no livro dessa lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que nele está escrito. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Então, meu irmão, eu preciso conhecer a palavra de Deus sobre o que ela diz a respeito do que eu estou orando. E isso é extremamente importante. Terceiro, gere mais fé sobre o que você precisa. Então, se você já tem uma promessa, você já sabe que está na palavra de Deus, meu irmão, você precisa cada vez mais gerar fé no seu coração sobre aquilo que você precisa. Exemplo, se você precisa de cura, você precisa gerar fé no seu coração a respeito de cura. Inclusive tem um vídeo que eu vou deixar aqui para vocês, vou colocar na descrição também para vocês depois irem lá e ver esse vídeo que eu falo um pouco mais a respeito de cura. Mas você precisa entender que em Romanos 10:17 a Bíblia fala que, portanto, a fé ela vem pelo ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Então, para você gerar fé a respeito daquilo que você precisa então o quê? Ouvir a respeito da palavra, o que a palavra diz referente àquilo que você precisa. Outro ponto importante, use a espada do Espírito contra o diabo, que é a palavra. Meu irmão, se a gente olhar quando Jesus foi tentado, que está lá em Mateus 4, verso 3 ao verso 4, Jesus ele foi tentado e as tentações, ele saiu das tentações sempre declarando o que as escrituras dizem. Então diz assim lá em Mateus 4, 3, 4, o tentador veio e lhe disse, se você é o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, as escrituras dizem uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.
Meu irmão, você já parou para pensar que Jesus, o Filho de Deus, usou um recurso humano para poder sair daquela tentação? E quando a gente está orando, meu irmão, quando a gente está numa vida cristã, vivendo como a gente precisa viver, nós seríamos tentados o tempo todo a desistir daquilo que nós estamos orando. Então, quero dar uma dica para você: quando isso acontecer, embanhe, tire a espada do Espírito, que é a palavra, e mostre para o diabo que você está firmado na palavra. E isso que nós precisamos fazer. Jesus tinha tudo para poder resolver, todos os recursos para poder resolver, mas ele resolveu com o recurso, com a humanidade dele precisava resolver, que é a palavra. A palavra era tudo que ele precisava, era tudo que ele entendia ali naquele momento, que ele precisava vencer as tentações do diabo. Então é isso que você precisa compreender, que essas tentações elas vão vir. Tentações de você desistir daquilo que Deus colocou no seu coração. Então, em quinto lugar, você vai resistir às dúvidas. Meu irmão, dúvidas vão bater na porta do seu coração. Isso é um fato. Mas uma coisa que você precisa entender: se a dúvida aparecer, é o momento de aumentar a sua fé. Olha o que diz lá em Tiago 4,7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Meu irmão, você precisa resistir ao diabo, resistir ao espírito de dúvida que ele coloca nos nossos corações, falando que a gente não vai ser ouvido, falando que Deus não está nos ouvindo. Resista ao diabo e ele vai fugir. Em sexto lugar, agradeça continuamente a Deus pela resposta. Então, mesmo que você não tenha tido a resposta ainda, pela fé, agradeça pela resposta. Olha o que diz em Filipenses 4, capítulo 6. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então, olha que interessante, meu irmão. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, está falando que é para você agradecer por tudo que ele já fez. Talvez ainda você não teve a sua resposta. Talvez ainda Deus não falou com você sobre aquilo que você precisa. Talvez ainda o seu milagre não chegou. Mas a Bíblia está nos ensinando que nós devemos apresentar a Deus aquilo que nós precisamos e depois nós precisamos agradecer por tudo que ele já tem nos dado. Se você está firme e forte neste momento, se você está de pé com saúde, agradeça a Deus se você tem uma família. Mas apresente a Ele a sua necessidade e não se preocupe. Tire a preocupação do seu coração, não anda ansioso por isso, porque Deus, em algum momento, se tiver a palavra, tiver de acordo com o que você está orando, você vai ser ouvido. Amém? E por fim, entenda que tudo que Deus te dá é pela graça. Meu irmão, Deus não vai te dar porque você é bom. Não. Deus não vai te dar porque você tem uma grande competência para fazer. Não. Deus não vai te dar porque você tem uma habilidade natural. Não. Deus, ele vai te agraciar porque ele dá as coisas aos seus filhos mediante a fé por causa da graça. Ou seja, nós não merecíamos ter nada, nós não merecíamos nem estar nesse mundo, mas por causa da graça, do favor dele, nós estamos aqui para desfrutar. Então, qualquer bênção que você pede a ele, qualquer oração que você está fazendo a ele, que você espera receber algo, se você receber, meu irmão, não é porque você é bom, mas por causa da graça. E aqui nesse versículo de Romanos 5:2 vai dizer assim, ó, foi por meio da fé que Cristo nos concedeu essa graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Então, para nós alcançarmos aquilo que nós precisamos em oração, é mediante a fé, entendendo que quem vai nos dar é por causa da graça de Deus. Meu irmão, a fé sempre vai ser o ativador do favor de Deus na sua vida. Então, se você tem aí nas suas orações para serem respondidas, serem atendidas, entenda que exercer a fé que você precisa é para ativar o favorecimento de Deus em sua vida 365 dias do ano.
Então, meu irmão, que você seja abençoado na prática dessa palavra. Deus ouve as suas orações. Então não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, não se esqueça de comentar aqui embaixo, coloque também, se você está precisando de uma oração, coloque aqui embaixo, que nós vamos orar por você. E claro, se você se sentiu abençoado, abençoe também outras pessoas e encaminhe esse vídeo para demais pessoas. Eu tenho certeza que a sua vida será cada vez mais favorecida por Deus. Deus te abençoe e até